A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu queria trazer uma palavra de meditação para os irmãos, que está em 2 Crônicas, capítulo 2, que vai dizer assim: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de todas as multidões que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ele fala que ele começa a fazer ameaças, mas Ezequias, vendo o rei Senaqueribe, e ele reconhece que o rosto do rei Senaqueribe era de guerra, ele estava contra Jerusalém, então ele começa a ter conselho para com seus príncipes, os seus varões, e fala aqui que eles começam a tampar as fontes de águas que havia ali fora da cidade, e todos ali ajudam o rei, ajudam o Ezequias nessa missão, e fala que o povo se ajunta e tampa todas as fontes de águas, todos os ribeiros que estendia na terra. E então o rei da Síria queria tomar a cidade, e eles pensavam consigo: é melhor a gente tampar a água para que eles não achem tanta água dentro da cidade. Então eles começam a fortificar e edificar os muros, aqueles muros que estavam quebrados, aquelas torres, todos eles levantam aqueles muros. Fala aqui a palavra do Senhor que eles fortificam a cidade de Davi e fez armas e fez escudos em abundância. Então eles se prepararam para, se caso viesse acontecer a guerra. E aqui fala que os oficiais de guerra se pôs, todos aqueles oficiais de guerra se pôs sobre o povo e ajuntou ali na praça, na porta da cidade. E eles começaram e falaram ali no coração. Eu creio que Ezequias falaram ali no coração: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria. Então ele pede para que o povo tenha esforço, tenha ânimo, não temas, não espantes por causa daquele rei da Síria. Não deveria ter temor nem medo, nada, porque quem estava com eles era maior, porque nós sabemos que quem estava com eles era Deus, ele estava confiante no Senhor. Aí ele fala: porque quem está com eles é menor do que quem está conosco. Eles estão guerreando com a força do seu próprio braço, mas o nosso Deus é quem vai nos ajudar nessa guerra. E o povo descansa com essas palavras de Ezequias e o rei de Judá. Eu creio que Ezequias era o próprio rei de Judá, que aqui fala: nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então o rei Ezequias tinha confiança no Senhor, ele esperava que o Senhor o ajudasse nessa guerra. Ele não buscou outros deuses, ele não buscou outro tipo de socorro. Eles fizeram ali a preparação, eles ficaram preparados com arma, fortificam os muros e ficam em prontidão na porta da cidade, na praça da cidade. E o rei Senaqueribe, vendo essa situação, envia os servos dele a Jerusalém e fala que eles estavam ali diante de Laquis com todo o seu domínio. Fala que eles estavam ali com todos os seus domínios, aqueles servos dele. E fala também que Ezequias, rei de Judá, e todos de Judá estavam em Jerusalém. E começou os servos de Senaqueribe dizer, aquele rei Senaqueribe, os servos dele começou a dizer: em quem confiais vós, que vós ficai na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome, à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Aqui esses servos começaram a afrontar ao rei Ezequias, falando que eles estavam ali naquela cidade
na fortaleza em Jerusalém, em quem eles confiavam para eles ficarem ali naquela fortaleza. Aqui, irmãos, eu creio porque essa pergunta que o rei Senaqueribe faz, porque antigamente, quando eles viam que um rei de uma cidade, de um local, era maior e o exército era maior, era uma cidade muito grande, muito fortificada, ou já tinha matado muita gente, destruído muitos locais, muitas cidades, derrubado muitas cidades, eles temiam. Fala que eles corriam, deixavam seus despojos, deixava tudo para trás para salvar a sua própria vida. Então o rei Senaqueribe, ele achava que o povo de Jerusalém ia fazer o mesmo. Aí, como o povo fez totalmente diferente, o povo confia no Senhor e fica ali naquela fortaleza de Jerusalém. Por causa das palavras de Ezequias, ele começa a afrontar, começa a zombar. E aqui ele fala: porventura não vos incita Ezequias para morrer de fome e sede, dizendo que o Senhor vosso Deus vos livrará das mãos do rei da Síria? Aqui ele está falando que o Ezequias queria incitar o povo para o povo morrer de fome, morrer de sede, e confiando que o Senhor livraria das mãos dele. E Ezequias aqui, irmãos, vai dizer que aqui eles falam que Ezequias tirou o povo, fala que tirou o povo dos altos e os seus altares e falou para todo Judá e para todo de Jerusalém que era para eles prostrarem somente diante do Deus único, o único Deus, diante do único altar e somente a ele queimar incenso. Aí aqui aqueles servos estavam falando: não sabeis vós o que eu e meus pais fizeram a todos os povos da terra? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquela terra livrar a tua terra das minhas mãos? Olha, para vocês verem o tamanho da afronta que ele faz. Ele zomba aqui do povo, e ele faz isso, irmãos, não somente para o povo, ele ataca diretamente a Deus, porque ele fala contra Deus. Ele fala: quem é o Deus dos céus? Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Vocês não ficaram sabendo, porventura não souberam o que fizemos com os povos da terra? Então eu creio que eles teriam feito muitas guerras e teriam vencido muitas guerras. Mas aqui fala que eles confiavam, esses outros reinos confiavam em outros deuses. Essas outras nações que foram destruídas, elas não firmaram, eles não eram, não contavam com a, com a presença do Senhor, não contavam com Deus, com o livramento do Senhor. Mas Jerusalém e Judá e Jerusalém, eles confiavam no Senhor, eles esperavam por o Senhor. E aqui ele está falando: agora, pois, não vos engane que Ezequias nem vos incitas, assim, nem lhe deis crédito. Aqui ele está falando para que o povo não dê crédito no engano de Ezequias, não, que Ezequias não venha incitar o povo e o povo venha dar crédito, venha acreditar nas palavras de Ezequias. Aí ele fala: porque nenhum Deus de nação alguma nem reino algum pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos livrará o vosso Deus das minhas mãos. Olha, irmãos, quanta audácia desse rei Senaqueribe afrontar o nosso próprio Deus. E ele fala aqui quem é Ezequias para poder incitar o povo, quem era Ezequias e quem era o Deus de Ezequias para poder livrar o povo das mãos dele, das garras dele. Aí ele fala, aqui os servos continuam a falar contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o servo do Senhor. Aí fala que ele escreve essa carta para poder blasfemar do Senhor,
começa a blasfemar do Senhor de Israel, começa a falar contra o Senhor, falando assim: assim como os deuses das nações das terras não pôde livrar o seu povo das minhas mãos, assim também Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem e para tomar a cidade. Nós vimos, irmãos, que eles estavam aqui fazendo de tudo para poder tomar aquela cidade. Eles começaram a atemorizar aquele povo, começaram a perturbar o povo com essas palavras, ameaçando o povo, afrontando Deus, blasfemando contra Deus. E eles começaram a clamar em alta voz. E o povo fala que o povo de Jerusalém estava em cima do muro. Então, o povo estava em cima do muro e eles começaram a atemorizar, a perturbarem eles para poder tomar aquela cidade. E começaram a falar contra Deus de Jerusalém. E aqui eles falam que Deus de Jerusalém não podia livrar eles, porque aqui eles falam que o rei, aqui ele fala, eles começaram a comparar o Deus de Jerusalém como se Deus fosse o deuses dele, daquelas outras terras, porque fala que aqueles outros deuses era obra das mãos dos homens, mas eles não conheciam, com certeza eles nunca tinham deparado com o nosso Deus, com as mãos do nosso Deus, com o livramento, com guerrear com o nosso próprio Deus, porque eles começaram a afrontar ao nosso Deus e ao Deus de Jerusalém, como se Deus fosse o Deus pequeno, um Deus da terra, um Deus feito com as obras das mãos do homem. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, começam a orar, fala que o povo começa a orar, eles começam a clamar, e eles clamam ao Senhor, e na mesma da hora fala que o Senhor envia o anjo e destrói todos aqueles varões, todos aqueles valentes, todos os príncipes, todos os chefes, todos que estavam no arraial do rei da Síria, e fala que se tornou em vergonha aquela terra. E diz que destruiu todos e mataram todos a fio da espada. O Senhor deu um grande livramento para o rei Ezequias e para todos aqueles moradores de Jerusalém. Deus livrou ele das mãos do rei Senaqueribe, aquele rei das Sírias, e das mãos de todos aqueles príncipes, aqueles chefes de guerra. E o Senhor guia por todos os lados. Fala que o Senhor guiou Ezequias e o rei Ezequias e o profeta Isaías. Deus honrou a fé deles. Irmão, é tão importante nós crer no Senhor, nós confiar no Senhor, porque aqui fala que o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos do rei Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos, e o Senhor guiou eles de todos os lados. E fala aqui que muitos depois disso trouxe presente a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Irmãos, o importante quando nós passamos por guerras, por lutas e tribulações, confiando no Senhor, perseverando no Senhor, preparando as nossas armas espiritualmente, porque a nossa guerra não é contra carne. Fala a palavra do Senhor que nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestades malignas das áreas celestiais. Então, irmãos, muitas das vezes quando vem a afronta do inimigo, vem perseguições do inimigo, vem tribulações, vem tantas coisas para nos afrontar, para nos colocar medo, para nos colocar em insegurança, para nos fazer fugir. Mas aqui nós vemos que eles fizeram barulho porque eles não conheciam quem era Deus verdadeiramente. Fala aqui
que eles começaram a afrontar tanto o rei Ezequias quanto o Deus de Ezequias. Então eles não conheciam quem era Deus de Ezequias, porque se eles conhecessem, eles temeriam. E aqui fala, irmãos, que Ezequias teve uma grande sabedoria. Ele teve uma sabedoria de preparar aquele povo. Ele ficou preparado e ainda ele preparou aquele povo. Aqui, irmãos, eu aprendo com essa palavra que quando alguém vier contra nós, quando os nossos inimigos vier contra nós, nós temos que nos preparar antes da guerra. Não com armas carnais, com a força do nosso próprio braço, mas nós devemos lutar com forças espirituais, com armas espirituais. Nós temos que guerrear, irmãos, com a força do nosso Deus, porque fala que, em outras palavras, aqui na palavra, que é o Senhor que pelejará por nós. Quando nós confiamos no Senhor, é Ele que peleja por nós. As nossas guerras, elas não são nossas. Muitos são perseguidos por causa do Evangelho. Muitos são perseguidos por causa das atitudes de prudência, de confiança em Deus, de seguir ao Senhor. Então essas pessoas, quando elas vêm contra nós, quando o inimigo, nosso adversário, ele vem contra nós, é por causa do nome e de quem nós estamos buscando. É por causa do nosso Deus. A afronta e as perseguições é por causa do nosso Deus. Quem mexe conosco, quem persegue nós, estão perseguindo Ele, perseguindo o Senhor, o próprio Senhor. Nós vimos que Paulo de Tarsus, os irmãos conhecem Saulo de Tarsus, quando ele perseguia para matar os cristãos, ele seguia a lei dos romanos, a lei daquele tempo, daquela época, e eles eram severos, eles não aceitavam, não toleravam a religião, eles não toleravam os evangélicos, cristãos. Aí fala que ele começou a perseguir todos, e fala que Saulo teve um encontro verdadeiro com Jesus. Se os irmãos conhecerem essa história, vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ele percebeu que ele estava perseguindo o próprio Deus. Irmãos, quantas pessoas que não sabem, irmãos, quem eles estão perseguindo, eles estão afrontando, estão pelejando contra o nosso próprio Deus. Nós vemos aqui que o rei Ezequias, ele faz afronta, faz blasfêmia. Ele ainda fala quem aquele povo pensava que era, quem que Ezequias pensava que era, para poder ficar parado lá, confiando nas mãos do Senhor, confiando no livramento do Senhor. E nós vemos que eles confiaram no Senhor, cada um deles teve sabedoria, teve prudência. Eles, antes de iniciar aquela confusão, aquela guerra, fala que eles escondem as fontes de águas. Eles escondem aquelas fontes de águas, aqueles ribeiros, para que o adversário não encontrasse tanta água naquela cidade. E fala que eles edificam os muros, todos aqueles muros que estavam quebrados, eles começaram a fortificar Milom, a cidade de Davi. Fala que eles fez armas, fez escudos em abundância. E eles se preparam ali e confia no Senhor, que o Senhor ajudaria eles na guerra. Aqui na palavra, irmãos, eu não vi falando que o povo guerreou, que o povo lutou. Aqui na palavra eu vejo falando que o Senhor envia anjos. O Senhor enviou um anjo. Um anjo destruiu todos os varões, os valentes e os príncipes e os chefes daquele arraial do rei da Síria. Nós vemos, irmãos, que para Deus basta uma palavra, basta uma ordem, basta um comando para que tudo venha a ser resolvido em nossas vidas. As nossas guerras, as nossas batalhas, para Deus não é nada, não significa nada. Para Deus é pequena.
Irmãos, um anjo que o Senhor enviou aqui, fala um anjo, e ele destruiu todos os varões, os valentes, e todos os chefes do rei da Síria. Os irmãos podem imaginar a grandeza do nosso Deus, porque diante dessas afrontas, diante dessas blasfêmias, o povo, por mais que o povo viu aquela guerra, aquela afronta contra eles, o povo não saiu correndo, o povo não temeram. Fala que eles descansaram na palavra do rei Ezequias e ajudaram eles fortificar, a edificar os muros, e eles ficou só esperando a providência de Deus. Então é Deus que dá providência na tua vida, é Deus que vai pelejar as tuas guerras, é o Senhor que vai te ajudar. Muitas das vezes, irmãos, quando o Senhor ele não livra nós da situação, ele nos ajuda durante a situação. Fala aqui que depois de ouvir essas afrontas, essas ameaças, fala que eles começaram a clamar ao Senhor. Eles esperaram pela providência do Senhor e o Senhor pelejou por eles, guerreou por eles, a favor deles. E Deus deu um grande livramento na vida deles. Então é o Senhor que vai pelejar por você, é o Senhor que vai guerrear por você, ao teu favor. É o Senhor que vai te dar a vitória. E aqui fala que o rei Ezequias e todos os moradores de Jerusalém, o Senhor livrou. E depois disso, falaram que trouxeram muito o povo, as nações, todos começaram a trazer presente a Jerusalém, trouxe presente para o Senhor, trouxe coisas riquíssimas. Aqui fala, preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Então é o Senhor que vai exaltar, é o Senhor que vai te exaltar se você se humilhar perante o Senhor, se você confiar nas mãos do Senhor, no poder do Senhor, Ele vai te exaltar. Da mesma forma que o Senhor foi na vida de Ezequias, foi na vida daqueles moradores daquela cidade. Fala que todas as nações reconheceram a grandeza de Deus. Irmãos, muitas das vezes, quando acontecem situações na nossa vida e o Senhor nos dá o livramento, certas coisas que o Senhor age na nossa vida, quando nós testemunhamos, quando nós falamos sobre a grandeza do Senhor, nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque é o Senhor, é o nome dele que tem que ser louvado, é o nome dele que tem que ser engrandecido. Aqui fala que o povo teve que contemplar e todas as nações começaram a reconhecer essa cidade de Jerusalém, reconhecer o rei Ezequias, a fé do rei Ezequias, o rei de Judá. Nós vemos, irmãos, que a fé dele foi honrada e o Senhor, ele honra a nossa fé. Basta nós crer no Senhor, basta nós esperar no Senhor, basta nós clamar pelo Senhor, buscar pelo Senhor, nós nos preparar. Nós não podemos estar diante da guerra despreparados, nós precisamos nos preparar. Mas depois de nós termos preparado com as armas espirituais, aqui fala como, na própria Bíblia, fala como nós devemos nos preparar espiritualmente. Depois de você fazer todas essas coisas, basta ficar esperando pelo livramento do Senhor. Espera, confia, descansa. Fala aqui que o povo descansou nas palavras de Ezequias. Então descansa na providência de Deus. Amém, irmãos?